Fala galera, beleza? Hoje eu quero dividir com vocês aqui um caso prático que aconteceu comigo, né? Como diz aí a chamada do vídeo, o tema é nem tudo se resolve com prisão, tá? Nem tudo na investigação policial ela é resolvida através de prisão, e vou te dizer que um caso prático, tá? Um caso que aconteceu, que está aqui sob investigação da delegacia do qual eu sou titular. E a situação é a seguinte, pessoal. Chegou, claro que vou preservar aqui o nome da vítima, o nome do autor, né? Isso é só mesmo uma explanação para que as pessoas entendam muitas vezes que não cabe à polícia simplesmente prender, né? Nós temos que prender quando se tem necessidade. Quando não se tem necessidade, nós adotamos outras medidas. Então chegou a delegacia esses dias aí, na verdade já tem uns dias já. É uma situação em que uma jovem, uma adolescente de 13 anos, já está prestes a completar 14 anos, ela foi vítima de um crime de estupro de vulnerável. Então foram tomadas ali todas as medidas, foi feita a escuta especializada, a vítima confirmou que realmente teria mantido relações sexuais. Ouvimos as testemunhas, requisitamos os exames necessários, beleza, foi feito toda a situação. Porém, no depoimento da vítima, ela disse, né, que o autor do delito, na verdade, seria um outro jovem, um rapaz, o seu namorado, um jovem de 18 anos que, em relação e decorrência do namoro, em que pese a família nem sabia da existência desse namoro, eles acabaram mantendo relações sexuais. Então, ali, analisando friamente a lei, artigo 217A do Código Penal, foi consumado o crime de estupro de vulnerável. É o que diz a lei, é o que diz a jurisprudência, aquela questão de a vulnerabilidade, ela é presumida, não importa se a vítima quis, não importa se a vítima já teve relações sexuais anteriormente. A lei diz que manter relações sexuais com menor de 14 anos, né, você incorre no crime de estupro de vulnerável. Então, tranquilo. E aí nós, como falei, ouvimos a vítima, e a vítima ela não se sentia vítima, na verdade. Ela simplesmente dizia que namorava com o rapaz e tal, e que aconteceu. Inclusive, ela até com o intuito de proteger o rapaz, dizia que sempre a ação, a prática do ato sexual se deu porque ela foi atrás. Mas, como nós dissemos, então foram feitas todas as oitivas, ouvimos também o investigado. O investigado confirmou que eles namoravam e que, em decorrência do namoro, eles mantiveram relações sexuais. Mas, como eu disse, nós estamos tratando de uma adolescente de 13 para 14 anos, estamos tratando de um jovem de 18 anos de idade. O caso chegou para mim para que tomasse as providências cabíveis, né? Então foi instaurado inquérito policial, ele vai responder pelo crime, não tenha dúvida quanto a isso. Porém, na adoção das medidas cautelares é onde eu quero chegar com vocês. Quando eu digo que nem tudo se resolve com prisão, é porque nesse primeiro momento o inquérito voltou a estar comigo agora para tomada das providências. E uma das providências que a gente toma, né, no decorrer da investigação é a adoção de medidas cautelares, a requisição, o requerimento de medidas cautelares ao Poder Judiciário. E nesse caso especificamente, eu não optei por pedir a prisão. Eu não optei por pedir a prisão, nem a prisão preventiva, nem a prisão temporária do jovem. Por quê? Porque eu entendi que nesse caso não era necessária essa medida mais gravosa. Apesar de nós estarmos lidando com um crime de grande relevância, um crime de alta gravidade, na verdade um crime considerado, de acordo com a Lei 8.072 de 1990, um crime hediondo, ainda assim não é uma situação em que se deve pedir a prisão preventiva. Como nós estamos falando, apesar da idade, um já ser maior, outro ser menor de idade, e a vítima ser vulnerável, nós não estamos ali com uma situação de perigo concreto, entendeu? Então é um caso que deve se analisar à luz do caso concreto. Tem que se ter muita calma nesse momento, entendeu? Então por isso que eu não pedi a prisão preventiva dele. E aí, ficou por nada? Não. Como eu disse, ele está sendo investigado. Possivelmente vai ter o oferecimento da denúncia, ele vai responder criminalmente.
mas não se tem a necessidade de pedir a prisão. Não verifiquei. Pode ser que o promotor mais na frente queira pedir a prisão dele, mas eu não achei necessário pedir a prisão. E o que eu pedi? Eu me utilizei do artigo 282, parágrafo 2º, em que cabe à autoridade policial, em determinadas situações, verificando a necessidade e adequação, requerer ao juiz medidas cautelares diversas da prisão. E essas medidas cautelares elas estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. A legitimidade do delegado se encontra no artigo 282, parágrafo 2º do CPP, e as medidas, elas estão elencadas no artigo 319. O artigo 319, inciso 3, ele traz a seguinte medida cautelar. O juiz pode, ali no decorrer do inquérito policial, adotar a seguinte medida: proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante. Então, eu pedi essa cautelar para que o acusado se distancie da vítima, tá? Ele se mantenha a distância, ele não tenha mais contato, eles não tenham mais relações. E esse foi o meu entendimento aqui preliminar. Claro, é possível o pedido de prisão futuramente? Sim. Quando? Se ele descumprir essas medidas, se ele descumprir essa medida cautelar que possivelmente possivelmente o juiz pode aplicar, então, digamos que o juiz, eu representei pela medida cautelar, o juiz decide que é o caso de afastamento e ele proíbe esse contato entre vítima e autor. E digamos que depois que ele é cientificado que ele é notificado dessa decisão, ele ainda assim continua mantendo contato com a vítima e até mesmo mantendo relações. Então, nesse caso, sim, seria um caso de pedir a prisão preventiva dele. Mas, no momento, nessa fase ainda preliminar da investigação, não vislumbrei a necessidade. Então, por isso que o tema do vídeo foi bem sugestivo. Nem tudo se resolve com prisão. Então, esse foi um caso específico em que a autoridade policial, ao analisar o caso concreto, ele pode vislumbrar uma situação, uma circunstância em que a medida mais grave, que no caso seria a prisão, ela não é adequada ao caso concreto. Aqui, possivelmente, essa medida cautelar diversa da prisão, que no caso é o afastamento, a proibição do contato entre autor e vítima, ela seja suficiente para a garantia da própria integridade da vítima e também do andamento do processo. Então, espero que os senhores tenham gostado dessa dica, gostado desse bate-papo aí do nosso dia a dia, tá bom? Desde já agradeço a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde e fiquem com Deus.